rumores, né? No ar ali, né? Muita gente ali internamente dizendo algumas coisas que não está muito feliz, né? E que pode dar ruim para algumas equipes / fabricantes. O que está mais aparecendo aí nesses rumores aí no paddock? Que não tem paddock ainda, mas no paddock. Paddock virtual. Rádio paddock. Imaginário. Né? Um paddock virtual, vamos falar assim. Então, a gente, claro, tenta entender o que tá acontecendo, né? Descobrir algumas informações. E o que se sopra, né, aqui e ali, e o que a gente consegue ter de informação é que Audi e Aston Martin estão sofrendo bastante com os seus motores, principalmente. E na construção do carro. A Audi mais o motor e a Aston Martin ali na tentativa de achar soluções mais agressivas para o seu próprio carro. Então, não é uma sentença, lembra que a gente não está cravando aqui, mas as informações que chegam é que as pessoas duvidam da capacidade da Aston Martin de conseguir chegar a tempo nos testes da semana que vem. Porque a tendência é que o Newey tente ali até o máximo, até o último segundo, achar algumas soluções para levar para esse teste, ou eles possam chegar então ali mais pro fim, nos últimos dias. Eu ia te cortar e corto para explicar a particularidade desse primeiro teste, né? Sim. Não é um teste que tá todo mundo na pista o tempo todo. Exato. São 5 dias e eles têm 3 dias para poder fazer os testes, então você pode escolher os dias, né? Então, possivelmente, a gente deva ver a Aston Martin nos últimos dias, até por toda essa particularidade. De 26 a 30 de janeiro. Eu ia falar março. Março é o início da temporada, de 26 a 30 de janeiro, mais conhecido como semana que vem, né? Exatamente. Até lembrando, né, esse é um teste que foi proposto pelas próprias equipes, porque elas estavam com medo, né, de já ir pro teste de Barcelona, do teste de Bahrein, já com tudo televisionado e dar tudo muito errado. Então eles pediram pra FIA e pra Liberty esse teste fechado, né, às cegas, assim, vamos falar pra quem tá do lado de fora, porque não vai ter imprensa, não vai ser televisionado, nem nada do tipo. A única coisa que a FIA pediu, então, junto com a Liberty, foi para que as equipes dessem atualizações nas suas redes, nos seus canais oficiais, para que não fosse totalmente às cegas, né? Então a gente só vai saber o que as equipes quiserem que a gente saiba, porque elas pediram então esse primeiro teste para que, se tudo der muito errado, não tenha tantas imagens assim e as pessoas, né, a gente não fique sabendo tanto assim do que deu errado. E as marcas aparecerem, né? Exato, então, sendo atreladas a esse tipo de problema não pega bem. Sim. Né? Vale lembrar, é um esporte, gente. Esporte vai ter o primeiro colocado e o último colocado. O último colocado também vai ter seus patrocinadores, enfim. Agora, a Honda e imagino outras também já estão se perneando uma vez mais com a FIA em relação aos motores Mercedes e Red Bull, né? Sim. Bem lembrado, porque esse seria o meu próximo tema. E só pra fechar, né, desculpa te cortar, mas as informações, que a Audi teve muitos problemas naquele shakedown que ela fez em Barcelona. Os motores, né, ela levou acho que 3 unidades de potência e a grande maioria não funcionou, tipo, mais do que algumas voltas. Então, a gente viu que, inclusive nas imagens que saíram nos relatos, ela demorou para colocar o carro na pista, assim como a própria Cadillac também teve problemas para colocar o carro na pista. Então, essas equipes estão passando aí por esse primeiro momento mais complicado. E vale lembrar também que a própria Red Bull, que a gente meio que está colocando, não está falando tanto, né? Assim, o silêncio aqui eu acho que é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Sim. Teve o dia, nessa terça-feira, teve também o seu shakedown com a Racing Bulls e também para ter a primeira saída da pista do Leon Lawson também, o relato é que se demorou um pouco mais na tentativa de resolução de problemas. Quando o carro foi à pista, rolou tudo normal, apesar do Arvin Lindblad já ter dado uma rodadinha, né, segundo relatos, mas aparentemente aquilo que a gente imaginava, né, você vê como a Fórmula 1 é dinâmica. A gente falava, não, mas esse negócio da Red Bull de estender atualizações em 2025 até o final, eu era contra, eu lembro. Eu era a favor. E você era a favor, a justiça seja feita, mas aparentemente está rolando ali que talvez o início da parceria Ford, Red Bull Powertrains não seja tão ruim assim. Então, também por um motivo que você vai falar, que você ia falar agora. Mas tem que esperar para ver, porque essa história aí da taxa de compressão das unidades de potência ainda tá meio mal contada e tem desdobramento por vir, né?